Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do canal Tecnologia e Curiosidade Oficial. Tudo tranquilo com vocês, pessoal? Espero que sim, galera. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo das configurações do narrador. Como assim, Douglas? Das configurações, sendo que no primeiro vídeo você já fez a demonstração de algumas funções. Então, eu fiz a demonstração de algumas funções. Porém, hoje eu quero fazer um apanhado completo das configurações do narrador, o que cada parte ali significa e aonde que vocês podem encontrar cada ponto ali que vocês quiserem, tá certo? Gostando do vídeo? Vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário, compartilhe o vídeo. Lembrando, eu estou usando o Windows 10, então eu estou usando a versão do narrador no Windows 10. Porém, o narrador também ele roda no Windows 11. Não sei se tem alguma mudança de configuração ou até mesmo de atalhos no Windows 11 diferente do Windows 10, porque o meu computador não tem, ele não é compatível com o Windows 11, tá? Mas continuando aqui, vamos fazer esse vídeo aqui falando do Windows 10 aqui para vocês, beleza? Então, após a vinheta, vamos conhecer as configurações do narrador mais a fundo. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Você está no canal Tecnologia e Curiosidade Oficial. Seja bem-vindo. Beleza, pessoal, voltamos aqui. Estou aqui na minha área de trabalho. Gravador de telas e editor de documento. Agora vamos entrar nas configurações do narrador, tá? N. Configurações. Beleza. Ele já fez aquele sinal. Usar o narrador. Ativar o narrador. E Botão de... já falo isso aqui. Nível do título 2. Ativar o narrador. Botão de já alter... cai logo na primeira opção. Porém, as configurações elas são divididas por títulos, tá? Então tem o título... Nível do título 2. Usar o narrador. Aqui, o título 1, né? Que seria usar o narrador. Nessa opção aqui, nesse título, né? Vamos dizer assim. Quais que são as opções que tem aqui? Tem a opção de você ativar o narrador. Botão de alternância ativado. Quando você ativa ele pelo o atalho, você consegue desativar ele por aqui, tá? Descendo mais com as setas. Abrir início do narrador. Abrir o início do narrador, que não deixa de ser essa mesma tela que vocês estão vendo no vídeo. Assim que vocês ativam o narrador. Exibir o guia completo do narrador online. Esse exibir o guia completo, vocês dando um enter aqui, ele vai abrir uma página na web, geralmente é no navegador Edge, falando tudo sobre o narrador. Ele abre uma página dentro do site da Microsoft falando do narrador, tá certo? Nível do título 2. Opções de inicialização. Aqui, opções de inicialização, tá? Permitir que a tecla de atalho inicie o narrador. Caixa de seleção marcado. Permitir que a tecla de atalho inicie o narrador. Se vocês desativar essa opção, vocês não vão conseguir ativar o narrador via atalho, tá certo? Só indo lá nas configurações do computador, procurando por narrador e indo aqui nessa telinha aqui, indo lá no topo da tela na primeira opção para ativar. Daí vocês conseguem ativar, tá certo? Pressione a tecla do logotipo do Windows mais Ctrl mais Enter para ativar ou desativar o narrador. Aqui ele já te dá a tecla de atalho, né, que é o Ctrl e iniciar, né, que é o Windows, Ctrl Windows Enter, para você ativar ou desativar o narrador via atalho, certo? Descendo mais cacetas aqui. Iniciar o narrador após entrar para mim em caixa de seleção desmarcado. Essa opção aqui eu não deixei marcado, que é para quando eu ligo o computador ele já inicia junto. Tá? Eu estou fazendo a navegação aqui com as setas, mas tem outra forma de navegar que daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês essas navegações, tá certo? Iniciar o narrador antes de entrar para todos. Caixa de seleção desmarcado. Ah, Douglas, mas qual que é a diferença? Iniciar o narrador após entrar para mim em caixa. Iniciar o narrador antes de entrar para todos. Na tela para você colocar a senha, tá? Para colocar a senha na tela de login do seu computador. Se o seu computador tiver senha, e vocês deixando essa opção marcada, o narrador ele vai entrar junto. Assim que o sistema ligar, que entrar naquela tela de login, o narrador também já vai ligar ali para vocês colocar a sua senha tranquilamente. Mostrar início do narrador quando o narrador for iniciado. Caixa de seleção desmarcado. Ó, mostrar o início do narrador, que é essa tela, tá? Aqui, lá em cima vocês viram que estavam aqui, ó.
Pressione a tecla. Permitir que. Aqui em Nível cima, do ó. título 2. Permitir que a tecla de atalho inicie. Nível. Usar o narrador. Exibir o. Abrir início do narrador. Aqui, ó, abrir início do narrador, tá? Aqui vocês dando Ativar o narrador. Abrir o início enter do abre narrador. essa tela. Exibir o. Nível do título. Permitir que a. Porém, Pressione a aqui tecla. embaixo, Iniciar o narrador após entrar para mim caixa. Iniciar o narrador antes de entrar para todos. Mostrar início do narrador. nessa tela aqui, mostrar o início do narrador, vocês deixando essa opção marcada. Quando vocês ligam o narrador, ele já ativa essa tela também, tá? Ela fica sempre habilitada ali para vocês. Eu prefiro que não fique, né? Por isso que até que está desmarcado aqui. Minimizar início do narrador na bandeja do sistema caixa de seleção marcado. E eu deixei essa opção aqui marcada, que é para minimizar a tela principal do narrador, né, das configurações na bandeja do sistema. Quando esta caixa estiver desmarcada, o início do narrador será minimizado na barra de tarefas. Quando vocês conseguiram entender, quando tiver ativada essa opção, o início do narrador vai ser ocultado. Claro, se essa opção mostrar início do narrador quando o narrador for iniciado caixa. Se estiver ativado aqui também, tá certo? Quando esta caixa nível do título 2. Personalizar a voz do narrador. Personalizar a voz, né? Eu já passei até essa opção acho que foi no primeiro ou no segundo vídeo, agora eu não recordo. Mas aqui personalizar Escolher a voz. uma voz, caixa de combinação, Aqui, Microsoft Daniel, Português, Brasil, recolhido. E desce com as setas, tá? O SAP 5 tá dando um bug que quando vocês escolhem uma voz SAP 5, ele fica no alto-falante do computador, certo? Mas aqui vocês conseguem fazer a mudança da voz. Microsoft Daniel, Português, Brasil, selecionado. E aqui tá o Daniel que está selecionado. Adicionar mais vozes. Tem aqui a opção de adicionar mais vozes. Alterar a velocidade da voz, controle deslizante em 11. E aqui você consegue alterar a velocidade da voz, tá? Pressione narrador mais sinal de adição, mais, ou narrador mais sinal de subtração, hífen, para alterar a velocidade da voz. Você viu que aqui ele deu todo um apanhado, né? Que você pressiona... Pressione narrador mais sinal de adição, mais, ou narrador mais sinal de subtração, hífen, para alterar a velocidade da voz. Você, aumentar ou diminuir a velocidade da voz é lá no alfanumérico, com o narrador, ou hífen, ou maisinho, tá certo? Que sem o narrador é o igual, se eu não estiver enganado. Alterar a densidade da voz, controle deslizante em 10. E aqui seria a tonalidade da voz. Geralmente o padrão dela é 10, mas aqui vocês podem estar fazendo a alteração também. Alterar o volume da voz, controle deslizante em 80. Volume da voz. Pressione narrador mais Ctrl mais sinal de adição, mais, ou narrador mais Ctrl mais sinal de subtração, hífen, para alterar o volume da voz. E aqui ele já deu apanhado o atalho, como que vocês conseguem aumentar o volume da voz, beleza? Abaixar o volume de outros apps quando o narrador estiver falando caixa de seleção marcado. Eu deixo essa opção marcada que é interessante. Às vezes você está mexendo no narrador e está escutando uma música e a música não vai sobrepor a voz do narrador, se essa opção estiver habilitada. Selecione onde você ouve a voz do narrador, caixa de combinação, fone de ouvido do headset, Microsoft Live Chat LX3000, recolhido. E essa opção aqui é para você selecionar onde que você quer ouvir a voz do narrador. Que é o que está acontecendo com as vozes SAP 5, não só no narrador, mas no NVDA também, mas aqui vocês conseguem fazer esse procedimento com qualquer voz, certo? Fone de ouvido do headset, Microsoft Live Chat LX3000, selecionado, nível do título 2. Alterar o que você ouve ao ler e interagir. Alterar o que você ouve ou o que você esteja lendo. Alterar o nível de detalhes que o narrador fornece sobre texto e controles. Aqui. Alterar o nível de detalhes que o narrador fornece sobre texto e controles. Detalhes de texto ou controles. Alterar o nível de detalhes que o narrador fornece sobre texto e controles. Caixa de combinação 2. Alguns detalhes de controle recolhido. Já tem aqui a porcentagem, né? Que eu deixei em 2, mas se eu não estiver enganado vai até 5, tá? 2. Alguns detalhes. Pressione narrador mais V para alterar a quantidade de detalhes que o narrador fornece sobre textos e controles. E aqui já te dá o atalho dele também, dessa função. O que eu achei interessante é que ele fala a função e te dá o atalho de teclado para vocês não precisar sempre estar vindo aqui
para tá vendo onde que fica, qual que é o atalho, né? Alterar como o texto com maiúsculas é lido. Alterar como o texto com maiúsculos é lido. Abaixo vai estar alterar como o texto com maiúsculas é lido. Caixa de combinação. Aumentar o tom. Recolhido. Aí aqui tem aumentar o tom e tem outras opções aqui também, tá? Que não falar nada, falar cap, tá? Mais ou menos isso que vai ter. Aumentar o tom. Selecionado. Aumentar o tom. Pressione narrador mais 4 para alterar como um texto com maiúsculas é lido. E aqui já te dá o atalho. Narrador mais o 4 do alfanumérico. Fazer voz do narrador, enfatizar texto formatado. Pressione sempre, pessoal. Eu sei que é algo que muita gente já sabe, mas tem outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Sempre que um atalho tiver um número, esse número é no teclado alfanumérico, tá certo? Fazer voz do narrador, enfatizar texto formatado, caixa de seleção desmarcado. Fazer narrador enfatizar texto. Fazer voz do narrador, enfatizar texto formatado, caixa de seleção desmarcado. Tá desmarcado, mas aqui é opcional, né? Você pode estar marcando aqui. Ouvir fonética conforme você lê por caractere, caixa de seleção desmarcado. Essa opção aqui é interessante para algumas pessoas. Ou para quem já tem um certo costume com a leitura de voz sintetizada, fica chato se ativa essa opção. Quando você ficar soletrando, ele vai falar alfa, vai dando sugestões de palavras com aquela letra, né? Fazer narrador usar a pontuação para determinar pausas ao ler, caixa de seleção marcado. Essa daqui é importante deixar marcado. Na hora que você estiver lendo, o narrador ele vai responder, ele vai entender qual pontuação que é e ele vai dar aquela pausa aonde precisa. Ouvir detalhes avançados, como texto de ajuda, em botões e outros controles, caixa de seleção desmarcado. Essa opção aqui eu deixo desmarcado porque é algo que não é muito prático, né? Pelo menos é o que eu acho. Mas tá aqui também, que é na hora que você chega em cima de botão, ele vai falar botão, vai falar pra marcar, desmarcar, sabe? Essas coisinhas. Igual tem nos celulares, com o Talkback, tá? Alterar o nível de contexto que o narrador fornece para botões e outros controles. E aqui abaixo, alterar o nível de contexto que o narrador fornece para botões e outros controles. Caixa de combinação. 2. Contexto imediato. Recolhido. Eu deixo só em contexto imediato. 2. Ajustar quando o narrador fornece detalhes sobre botões e outros controles. Ajustar quando o narrador oferece. Ajustar quando o narrador fornece detalhes sobre botões e outros controles. Caixa de combinação. Antes dos controles. Recolhido. Antes dos controles, que seria o quê? Ele fala o título e depois ele fala o botão, tá? Antes dos controles. Selecionado. Ouvir dicas sobre como interagir com botões e outros controles. Caixa de seleção marcado. Ouvir o narrador anunciar porque não é possível executar uma ação. Caixa de seleção marcado. Essa daqui é importante também. Vocês deixar marcado que às vezes vocês estão fazendo alguma coisa e dá um erro e não aparece mensagem nenhuma. Às vezes até aparece, mas o leitor não lê. Então, deixando essa opção marcada, o narrador ele vai já identificar. Ouvir sons somente para ações comuns. Caixa de seleção marcado. E aqui você pode deixar essa opção marcada para sons, para opções comuns, né? Na navegação, quando tiver em um campo de edição, quando mudar de tela, né? Ou você pode deixar desmarcado, que daí ele vai falar para tudo, vai mostrar os sonzinhos dele para tudo. As ações comuns incluem opções como ativar e desativar o modo de verificação e a aterrissagem em um link. Tornar o narrador mais eficiente no Outlook. Experimental. Essa caixa de seleção aqui marcado. Eu ainda não consegui testar. Tá marcado aqui, mas eu ainda não consegui testar. Que é no Outlook. Eu não uso o Outlook, então eu não consegui testar. Mas basicamente, possivelmente estava dando algum erro e eles colocaram essa opção para corrigir, né, alguma coisa. Nível do título 2. Alterar o que você ouve ao digitar. Alterar o que você ouve ao digitar. Ouvir letras, números e sinais de pontuação ao digitar. Caixa de seleção marcado. Aqui vocês podem deixar marcado, porque aí na hora que você estiver digitando e dando espaço, ele vai falar as letras e as palavras completas. Ouvir palavras ao digitar. Caixa de seleção marcado. Ouvir as teclas de função enquanto você digita. Caixa de seleção desmarcado. E aqui tem pessoas que gostam. Eu particularmente não gosto. Mas tem pessoas que gostam de deixar essa opção marcada tanto no NVDA, no JAWS. Tem gente que deixa
que é para ele falar as teclas de funções, né, que é o Tab, é o Shift, é o Ctrl, é as setas, e falando quando você estiver mexendo, quando você estiver navegando. Ouvir seta, Tab e outras teclas de navegação enquanto digita caixa de seleção desmarcado. Ó, daí eu deixo todas essas opções aqui desmarcadas. Ouça quando as teclas de alternância, como Caps Lock e Numlock, estiverem ativadas ou desativadas, caixa de seleção marcado. Essa opção é bom deixar ativada, principalmente para quem não tem resquício de visão nenhuma, porque o Caps Lock, ele, se eu não estiver enganado, ele fica com uma luzinha acesa quando ele está habilitado e a luzinha apaga quando ele está desabilitado. Então é importante deixar habilitado, porque na hora, o próprio leitor, quando você estiver digitando, que tiver o Caps Lock tiver habilitado, o próprio narrador ele vai emitir um som informando que que o Caps Lock está ativado, né? Ouvir Shift, Alt e outras teclas modificadoras ao digitar caixa de seleção desmarcado. Então, todas essas partes aqui de teclas para falar, eu deixo tudo desabilitado, mas aqui vocês conseguem habilitá-las, tá? Nível do título 2. Escolher configurações do teclado. Ó, chegou num ponto aqui que eu queria explicar melhor para vocês. Nível do título 2. Escolher configurações do teclado. Escolher configurações do teclado, tá? Vamos dar uma seta aqui. Selecionar layout do teclado. Ó, selecionar layout do teclado, tá? Existem dois layouts do teclado. O layout padrão. Selecionar layout do teclado, caixa de combinação, herdado, recolhido. E o herdado. Eu deixei essa opção de herdado porque eu quero fazer uma demonstração com vocês também. Tem algumas diferenças do padrão pro herdado, tá? Principalmente alguns atalhos, eles são mudados. Igual, um dos atalhos que eu percebi que mudou, né? É para vocês verem a hora e a data. No padrão, é igual o NVDA. Tecla narrador, F12. Aqui, narrador Ctrl C, para vocês escutarem a hora e a data. E tem outros também que altera, que depois eu vou fazer um vídeo também fazendo essa demonstração desses dois modos de teclado que tem aqui no narrador, beleza? Mas basicamente tem sim mudanças entre um e outro, sim. Mas em um próximo vídeo eu vou passar com mais detalhes para vocês. Inclusive, é até por isso mesmo que eu estou navegando com as setas, porque eu escolhi a opção de selecionar layout do teclado. Eu deixei a opção selecionar layout do teclado, caixa de combinação, herdado, recolhido. Habilitado. Então, quando tem essa opção habilitada, vocês conseguem fazer a navegação com as setas tranquilamente, beleza? Herdado, selecionar. Saiba mais sobre os diferentes layouts de teclado do narrador. E caso, se vocês quiserem ter um apanhado melhor, vocês podem clicar aqui. Selecionar a tecla do narrador. Saiba mais sobre os diferentes layouts de teclado do narrador. Vai abrir uma página na internet falando tudo sobre os layouts de teclado. Selecionar a tecla do narrador. Aqui vocês conseguem selecionar quais teclas que vocês querem que seja usado para tecla narrador. Selecionar a tecla do narrador, caixa de combinação, Caps Lock ou Insert, recolhido, desabilitado. Eu deixo nos dois, Caps Lock e o Insert. Por que ele está desabilitado? Porque possivelmente vocês conseguem selecionar mesmo quando está com o modo padrão do teclado habilitado. Caps Lock ou Insert, selecionado. Ó, tá selecionado. Para alterar a tecla modificadora do narrador, selecione o layout de teclado padrão. Ó, foi o que eu falei. Para fazer a alteração da tecla, vocês têm que estar com o layout padrão do narrador habilitado, tá certo? Bloquear a tecla do narrador para que eu não tenha de pressioná-lo para cada comando, caixa de seleção desmarcado. Isso daqui eu deixei desmarcado, mas eu ainda quero testar aqui, que pela descrição parece ser interessante. Vocês não precisam ficar pressionando sempre a tecla do narrador para executar uma função, porque ela já vai estar habilitada automaticamente. Nos teclados virtuais, ativar as teclas quando eu levantar o dedo, caixa de seleção desmarcado. E aqui já são para telas touch, né, o narrador com telas touch. Criar seus próprios comandos de teclado. E aqui foi o que eu passei no terceiro, acho que foi no vídeo que saiu hoje, né, hoje
Hoje, que dia que é hoje, pessoal? Hoje é dia 29. Dia 29 saiu um vídeo hoje e falando exatamente dessa função aqui, tá? Que é basicamente vocês conseguem fazer a alteração de teclas de atalho no teclado para ficar melhor para usar, beleza? Nível do título 2. Usar o cursor do narrador. Usar o cursor do narrador. Vamos dar mais uma seta para baixo. O cursor do narrador é onde o narrador está focalizado na tela. Ó. Mostrar o cursor do narrador, caixa de seleção marcado. Eu deixo sempre marcado. Mover meu cursor com o cursor do narrador conforme o narrador lê o texto, caixa de seleção desmarcado. Essa opção eu deixo desmarcado, mas isso daí é muito opcional, né? Sincronizar o cursor do narrador e o foco do sistema, caixa de seleção marcado. Eu deixei essa opção marcada para aonde o foco do sistema tiver, o cursor do narrador também esteja também, para que eu não perca nenhuma opção que esteja na tela. Ler e interagir com a tela usando o mouse, caixa de seleção desmarcado. Eu deixei essa opção desmarcada, mas vocês conseguem usar o mouse, não com tanta tranquilidade, mas vocês conseguem usar o mouse com o narrador também. Não, nada assim que, nossa, eu vou conseguir fazer tudo com o mouse, não. Mas vocês conseguem utilizar poucas coisas aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo demonstrando algumas coisinhas que dá para mexer com o mouse, deixa aí nos comentários. Selecionar o modo de navegação do cursor do narrador. Selecionar o modo de navegação do cursor do narrador. Mais uma seta para baixo. Selecionar o modo de navegação do cursor do narrador, caixa de combinação, normal, recolhido. Eu deixo sempre em normal, tá, pessoal? Mas tem outras opções aqui. Aí para isso vocês podem dar um enter em cada uma dessas opções que esteja com o que o narrador fala recolhido, que vai ter outras opções, beleza? Normal, selecionado. Recomenda-se o modo normal. Ó, recomenda-se o modo normal. Então se aqui eles já estão recomendando o modo normal, então para que vai mexer, né? Vai pelo normal mesmo. Nível do título 2. Usar braille. E aqui já é a opção de braille. Eu não testei nenhuma dessas opções, até porque eu não tenho nenhuma tela ou linha braille, como é chamada aqui. Tá? Então, aqui basicamente vocês têm que ter uma linha braille, conectar no USB do computador e habilitar e sincronizar com a sua linha braille. Ativar braille. Selecionar uma tela em braille. Adicionar uma tela em braille. Alterar o driver da tela de braille. Ó, aqui eu estou descendo rápido, pessoal, porque aqui eu não tenho tanto conhecimento para demonstrar para vocês, para falar algumas coisas para vocês. Alterar o driver da tela. Escolha um idioma de entrada. Escolha um idioma de entrada, caixa de inglês. Escolha um tipo de tabela de entrada. Inglês, braille em inglês unificado. Escolha um tipo de tabela de entrada. Também é do Escolha um braille, tipo de tabela de entrada, caixa de combinação, nível 1, recolhido. Nível 1, selecionado. Escolha um idioma de saída. Escolha um inglês. Também. Escolha um tipo de tabela de saída. Nível 1, escolha o tempo limite de notificação. Escolha o tempo limite de notificação, caixa de combinação, 2 segundos, recolhido. E aqui são para vocês escolher o tempo que vocês querem que aquelas notificações quando chega que fique mostrando na tela. Eu deixei em 2 segundos para ser bem rapidinho para sair. 2 segundos. Escolha como o cursor será. 2 segundos. Aqui vocês podem escolha o tempo limite. Enter aqui e ver aqui os tempos que tem disponível aqui. 2 segundos. Selecionado. Escolha como o cursor será exibido. Escolha como o cursor será exibido. Escolha como o cursor será exibido. Caixa de combinação. Ponto 78. Recolhido. Aqui também é questão do braille. Escolha 2 segundos. Selecionado. Também, das notificações é a notificação referente ao braille. Tá? Escolha como o cursor. Ponto 7. Cursor intermitente na nível do título 2. Gerenciar seus dados e serviços. Gerenciar seus dados e serviços. Sincronizar minhas configurações. Sincronizar minhas configurações. Aqui vocês podem clicar aqui para deixar sincronizado tudo que você configurou no narrador. Usar configurações atuais antes de entrar. Botão. Ó, usar configurações atuais antes de entrar é muito parecido com o do NVDA também. Usar minhas configurações atuais do narrador para qualquer pessoa que entrar no meu computador. Depois de entrar, eles poderão editar suas configurações conforme necessário. Isso é recomendável quando você deseja usar uma tela em braille serial antes de entrar. Daqui é interessante quando a pessoa tem mais de uma pessoa que mexe no mesmo computador. Obtenha descrições de imagens, títulos de páginas e links populares. Botão de alternância ativado. Eu deixei ativado, que isso daqui é importante para nós, principalmente que tem a deficiência visual, para quando passar por cima de uma imagem, ele fazer uma descrição
daquela imagem, tá certo? Quando esse controle estiver ativado, você poderá obter informações sobre imagens e URLs ao enviá-las à Microsoft. Basta pressionar narrador mais Ctrl mais D para obter uma descrição da imagem ou o título da página ou usar a página de resumo, narrador mais S duas vezes rapidamente, para obter uma lista de links populares para uma página da web. Então aqui ele já deu aqui uns atalhos aqui que a pessoa pode estar usando, né? Ajude a melhorar o narrador, botão de alternância, desativado. E aqui é ajude a melhorar o narrador, é pra... Eu deixei desabilitado aqui, mas se vocês quiserem habilitar, tá mandando mandando os diagnósticos para a Microsoft para estar dando melhorias, né? Quando É esse importante. controle estiver ativado, dados de desempenho e diagnóstico serão enviados automaticamente à Microsoft. Ajude a Deixa melhorar o vamos narrador. marcar aqui. Ajude a melhorar o narrador, Ó, botão de marquei aqui, ó. alternância, ativado. Deixei marcado e todos aí que usarem o narrador, deixa marcado também que facilita aí para próximas atualizações do narrador vir com melhorias para nós. Quando esse envie dados adicionais. Política de E privacidade. aqui Leia já mais as rápido com o modo de políticas. varredura. Gerenciar seus Política dados de e serviços. privacidade. Política de privacidade. Leia mais rápido com o modo de varredura. Modo de varredura. Ative o narrador e pressione as teclas Caps Lock e barra de espaços para ativar o modo de varredura. Em seguida, pressione as teclas de seta para cima e para baixo para ler tudo em um Apple página da web. Obtenha ajuda. Enviar comentários. Não há próximo Ó, item. e aqui já acabou aqui as Enviar configurações. comentários. Então vocês perceberam que tem bastante coisinhas aqui nas configurações do narrador. E assim, perto do NVDA e do JAWS até que tem pouca coisa, mas você vê que são tudo configurações úteis, que vocês realmente vai utilizar basicamente tudo que ele demonstrou aqui, dá pra utilizar, né, pessoal? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, tá? Eu quis trazer esse vídeo porque a única coisa que eu ia demonstrar hoje nesse vídeo aqui ia ser as configurações do teclado. Mas eu falei, pô, mas eu vou fazer um vídeo só para demonstrar essa opção. Eu já faço um apanhado completo, porque aí todo mundo já aprende todas as opções do narrador. Beleza, pessoal? Vou dar um Alt F4 aqui. Desktop. Gostaram do vídeo? Como eu falei lá no início, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus parentes e até o próximo vídeo, pessoal.